é sexta-feira, gente. Sinal que nós lutamos, batalhamos e vencemos. Sei que não foi fácil caminhar até chegar aqui. Posso ver que seus pés feridos, cansados estão. E imagino os caminhos por onde você passou. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Oh, 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 oh. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Só vai ter amor aqui pra você, pra acolhê-lo como um filho maravilhoso. Não foi fácil caminhar e chegar até aqui. Posso ver que em seus pés muitas feridas estão aí. Eu imagino e imagino os caminhos por onde você passou. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Oh, 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 oh. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Banda que gosta com vocês. E imagina os caminhos por onde você passou. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. E imagina os caminhos por onde você passou. Eu que imaginando. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Oh, 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 oh. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Só pra amar você, só pra te amar. Vem pra cá. Tá começando mais um Acredite pela Rede Vida de televisão. Que maravilha poder começar mais um programa com você. Saber que você fez um caminho durante toda a semana, né, gente? Olha, teve gente que resolveu o problema, superou, esclareceu fatos, enfim, chegamos. Mais uma sexta-feira abençoada para cantarmos, para rezarmos, para aprendermos e para juntos estarmos em comunhão no Espírito Santo de Deus. O programa de hoje está recheado, eu disse recheado de muita coisa boa, muita atração boa para a sua noite, que você seja, sabe aquela pessoa que se encontra, tá aí o final de semana, puxa vida, você está desacelerando. Essa noite, esse programa é para que você se encontre, desacelere um pouco. É por isso que eu peço licença para entrar aí no seu lar, na sua casa, mais uma vez. E hoje, nesse programa maravilhoso, nosso convidado é fantástico. Eu o conheci lá em Israel. Tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo, tá bom? Um cara muito do bem, mas do bem demais. Mas antes de chamá-lo, quero dizer para você que no Café Bolinho e Teologia, hoje, o professor Felipe Santos vai nos falar sobre o nascimento, sabe de quem? Do Isaac. Grande Isaac, o quase sacrifício dele anos depois. A gente vai saber um pouco mais sobre essa história maravilhosa. Lá no último bloco, nós teremos o nosso momento de oração, e hoje nós vamos orar
em ação de graças a vida aos 83 anos de uma pessoa muito, muito especial. Aguarde, tá bom? Ele está fazendo aniversário hoje e realmente ele é uma pessoa muito importante no contexto que nós estamos vivendo, tá bom? Mas agora eu quero receber um grande jornalista, mas um baita de um jornalista, tá bom? Ele é escritor renomado, mas sabe aqueles renomados de mão cheia? Autor de um best-seller com mais de 1 milhão de livros vendidos. É muita coisa isso, gente. Já escreveu a biografia de Nossa Senhora Aparecida no livro Aparecida. E agora ele vem ao nosso programa para contar um pouco mais sobre o seu mais novo livro, seu mais novo lançamento, chama-se Redentor. Você sabe que nesse ano o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, está completando 90 anos, né? 90 anos. E tem tanta história sobre essa imensa estátua, né? Toda vez que a gente vai pousar ali no Rio de Janeiro, o avião, quando pode, né, dar aquela voltinha, assim, a gente vê o Cristo de braços abertos, é uma sensação tão boa, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para o nosso país, quanta gente do mundo todo faz essa experiência. Então nós vamos falar agora, eu já peço que ponha na tela para nós, Rodrigo Álvares, jornalista e escritor. Rapaz, que honra poder te receber aqui no programa. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Honra a minha, Dunga. Grande prazer falar com você, te reencontrar, né, depois de tantos anos. Bom te ver aqui nessa sexta-feira. Bacana, Rodrigo. Rodrigo, eu acho que você, claro, você deve ter noção do que você representa para nós, né, que trabalhamos com comunicação, o quanto a gente te admira pelos vários lugares que você fez coberturas importantíssimas, trazendo para nós a notícia de uma forma muito especial. Eu tive o prazer de te conhecer lá em Notre Dame, naquele lugar maravilhoso, ali do lado da Porta Nova, ali da Cidade Velha, em Jerusalém. Foi quando você estava escrevendo sobre o padre Fábio de Mello e a gente pôde bater um papo. Espero ter colaborado um pouquinho com aquele momento. Mas, Rodrigo, você está colocando na nossa mão agora um material riquíssimo, né, que significa muito para o brasileiro, para o carioca, né, que é esse livro Redentor. Quando que você teve essa ideia, ou essa ousadia de ideia de escrever sobre a 7ª maravilha do mundo, digamos assim, né, uma das 8 maravilhas do mundo? O que te motivou a escrever sobre isso? Dunga, essa era uma história que precisava ser contada, né? Você falou tanto aí do nosso Cristo, né? A gente chega no Rio, a gente está no Rio, onde a gente estiver, né? A gente vai ver o Cristo Redentor. E mesmo fora do Brasil, como eu estou há alguns anos, pensar no Brasil, muitas vezes a imagem que vem primeiro é o Cristo Redentor. Então, eu vinha contando, como você falou, eu contei a história de Nossa Senhora Aparecida, escrevi sobre Jesus, né? Escrevi um novo livro, né, contando a história de Jesus sob uma outra perspectiva. Escrevi a vida dos apóstolos também. E esse é um tema que estava ali pedindo para ser escrito. Eu, como carioca, como brasileiro, né, fazendo agora 90 anos do Cristo Redentor, da estátua colocada e inaugurada lá em cima do Corcovado, recebi um convite do Padre Omar, que é o reitor do Santuário do Cristo, e disse, bom, esse eu não posso recusar. Mesmo estava difícil, foi em cima da hora, né? Foi um pedido que me chegou no começo do ano, mas eu disse, esse pedido eu não posso recusar. Corri do jeito que foi, mas com os devidos critérios, obviamente, pedi assistência a pesquisadores para dessa vez trabalharem comigo, não dava para trabalhar sozinho, era um projeto muito grande, com pouco tempo, e assim nasceu, né? Nesse ano, recentemente, 2 ou 3 meses atrás, eu entreguei o livro pronto, os manuscritos, e agora acabou de ser lançado o Redentor, contando a história do nosso Cristo, né? O que eu acho curioso, Dunga, assim, sempre que eu penso sobre por que nasceu, como nasceu o Cristo, ele quase não existiu, né? Pouca gente sabe como foi difícil colocar esse Cristo de 30 metros no alto de uma montanha de 700 metros. Você imagina só isso 100 anos atrás? Com os recursos, né, de 100 anos atrás, eu fico imaginando assim, as pessoas que têm essa ideia, né, os idealizadores, e justamente o casamento aí, né, no bom sentido da palavra, de um brasileiro e um francês, né? Como é que foi essa história? Quem teve a ideia? Quem começou com essa ideia? Bom, isso com certeza está narrado lá no livro.
eu dei uma folheada, mas é o livro que vai ser o meu próximo estudo, porque com certeza ele traz ali informações que, para mim, né, como brasileiro, é importante. Se eu fosse carioca, seria mais importante ainda. Mas como é que nasceu essa relação de um brasileiro e um francês e essa ideia de colocar a 700 metros uma imagem, uma estátua de 30 metros? Dunga, brasileiro de qualquer lugar, eu diria, em Cristo, eu sempre penso nisso, né? Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, onde você vai no mundo, você vê aquela imagenzinha, pequenininha, né? Você está vendo um pouco do Brasil. Quando você vê o Cristo Redentor, é o Brasil também, né? Eu sinto ele como um símbolo muito brasileiro, né? E é brasileira a ideia, viu? Olha que interessante, como é que nasceu isso? Não dá para dizer exatamente quem foi o primeiro, tá? Mas a ideia foi registrada pela primeira vez pouco depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea libertando os escravos no Brasil. Ela é chamada naquela época de Redentora, porque tinha libertado os escravos, e os abolicionistas queriam homenagear a princesa, então mandaram um pedido para ela, dizendo, olha, queremos colocar uma imagem sua no alto do Corcovado, uma imagem da Redentora do Brasil. E ela disse, num ofício, né, num documento do Ministério do Império, ela escreveu, não, vocês vão colocar a imagem do verdadeiro Redentor da humanidade. E aí veio uma ordem da princesa Isabel para fazer a imagem. Iam fazer, o Visconde de Mauá, que era um empresário muito rico e importante naquela época, foi atrás de como conseguir essa imagem, foi até a França, mas aí o Império acabou, a República veio, e a República, como a gente sabe, não era simpática ao cristianismo, né? A República quis separar a Igreja e o Estado, e a partir daquele momento ficou muito difícil colocar um Cristo em qualquer lugar que fosse, né? Pelo menos um lugar público, como era a ideia e como sempre foi a ideia. Então essa ideia foi crescendo. O padre Bossi, em 1903, escreveu uma poesia lindíssima que ele colocou num livro, foi um novo chamado, as pessoas começaram de novo a falar no assunto, saía no jornal aqui e ali um artigo, não, vamos fazer o nosso Cristo, porque não fazemos no Pão de Açúcar, no Morro de Santo Antônio. Ninguém sabia direito o que fazer, nem que Cristo fazer, né? Até que em 1921 juntou-se uma comissão que não era ligada à igreja, era um grupo nacionalista, contrário à República, comandado com a República, que tinha afastado o cristianismo das coisas do Estado, né? E eles decidiram, então, não, vamos começar uma comissão aqui para organizar esse projeto. Como é que a gente vai fazer? A gente não sabe, mas vamos colocar um Cristo e também não sabemos em cima de que morro. E aí começou um concurso que teve 3 grandes candidatos, um deles, o vencedor, foi o Heitor da Silva Costa, que era um engenheiro, que veio com o projeto de fazer um Cristo que tinha uma cruz numa mão e um globo, né, um planeta Terra na outra mão, que representava, era assim que se representaria o Cristo Redentor, segundo o pedido do Vaticano. Bom, aí começou toda a discussão por que colocar esse Cristo, onde colocar, e isso demorou 10 anos até que se chegou à inauguração em 12 de outubro de 1931. Fantástico. Ô, Rodrigo, eu já quero sugerir para você, isso é assunto para um outro programa, mas como você escreveu sobre Maria, sobre os apóstolos, sobre personalidades da igreja, sobre o Cristo Redentor, e com certeza você vai escrever muitas outras coisas, claro que tudo isso passa pelo escritor e fica no escritor. Então eu já estou te encomendando um livro, posso? Vamos ver. Escreve aí, Você Rodrigo. sabe que livro dá trabalho, né? Tem que ser um pedido bom. Eu queria sugerir um título de um livro, O que ficou em mim depois de tudo que escrevi. Porque se você escreveu sobre Maria, se você escreveu sobre os apóstolos, se você escreveu sobre o Cristo Redentor, se você... Acho que tem muita coisa dentro de você aí que nós brasileiros podemos usufruir. Eu conheço pouco você de estar com você, mas a sua pessoa, não sei se você sabe disso, mas a sua pessoa inspira, pelo fato de você estar numa grande mídia, pelo fato de você ser esse tremendo profissional que você é, a sua pessoa inspira confiabilidade. E aquilo que você tem escrito tem nos ajudado muito, você pode ter certeza disso. Então, o que ficou em mim de tudo que eu escrevi? Lá na frente, quando você já tiver... Guardado aqui, vou guardar aqui. Guarda, por favor, guarda. Porque... Sabe que livro é assim, né? Tem livro que eu pensei em escrever 10 anos, depois é que eu fui pensar realmente em colocar no papel. Então, está guardado.
Está guardado. Bacana. Obrigado. Agora é o seguinte, esse livro, ele vem numa época onde o Brasil, ele, assim como todos os países, está passando por um momento dificílimo, né? Mas de uma forma muito particular, o brasileiro ele tem um DNA, e você como carioca sabe bem disso, de recomeço, de não desistir, a alegria própria do brasileiro, é o carnaval, é o futebol. Você morou e mora fora do país e você tem a chance de fazer a comparação, né, dos povos que você tem convivido, né? O que esse livro traz para o momento do brasileiro, para o brasileiro? O que você acha que esse livro pode somar na minha vida, por exemplo? Olha, é muito bacana você tocar nisso, porque o que o Brasil fez ao colocar esse monumento no alto desse morro em 1921, começou, em 1931 ficou pronto, foi um projeto de dar orgulho para aquela geração, mas para a eternidade, porque, primeiro, era quase impossível fazer isso, né? Ninguém imaginava colocar, imagina, né? Olha para o alto do Corcovado, pensa o que é subir pedras, subir concreto, subir máquinas para o alto daquele morro, né? Então, aí foi um movimento, né? Os católicos brasileiros se reuniram, doações, olha que bonito isso, vieram do país inteiro, né? Na época o cardeal Leme, que foi o homem, né, que puxou esse projeto pelo braço, disse isso vai acontecer, quer queira, quer não, né? Ele conseguiu mobilizar a igreja no Brasil inteiro, vieram doações de onde você puder imaginar, veio doação, indígenas doaram, pobres e ricos doaram, todo mundo doou na proporção que pôde, e imaginando que era importante fazer aquele projeto, e era um projeto de união nacional em diversos sentidos, né? E até hoje o Cristo tem esse simbolismo, né, de união e de proteção do Brasil. Então, a lição que o brasileiro deu ali foi imensa e não deveria ser jamais esquecida. Hoje a gente está passando por um momento muito difícil, não só por causa da pandemia, mas também por causa dessa divisão, esse abismo que se criou, né, entre opostos políticos que nem existiam antes, mas que de repente se afirmaram de maneira tão profunda e tão incurável que a gente vive um problema sério no Brasil de polarização, procurando, quem sabe, uma maneira de encontrar, né, de fazer esses dois Brasis, esses diversos Brasis se reencontrarem. Então eu espero muito que essa nossa vontade, né, vivendo pelo mundo, uma coisa que fica certo, que é certo para mim, é a capacidade de reconstrução, como você colocou, do brasileiro, a capacidade de invenção, a inventividade do brasileiro, a disposição para o trabalho, talvez rara no brasileiro, né? Então, que isso seja algo que não fique restrito, né, a um monumento construído 100 anos atrás, inaugurado 90 anos atrás, mas que isso seja realmente um exemplo, né, para nós brasileiros hoje pensarmos, olha, é preciso passar desse ponto, é preciso acabar com as feridas, curar as feridas, reunificar o Brasil, não para ninguém pensar um igual ao outro, mas para as pessoas poderem compartilhar os mesmos ambientes, as mesmas ideias, ou discutir as ideias, e aí sim retomar o rumo desse país, né, que eu espero, né, possa ser retomado de uma maneira bonita, como já foi em outros momentos. Legal, Rodrigo, segura um pouquinho aí. Vou só chamar um amigo aqui, a gente continua essa conversa. Eu estou com pelo menos 15 perguntas para te fazer, não vai dar para fazer todas, mas você inspira a gente a fazer uma pergunta para um brasileiro que vive aí e que tem essa visão boa do Brasil, essa visão de um otimismo sobrenatural. É sobre isso que eu quero falar contigo. Um otimismo que vai além da nossa força. Põe o Rodrigo na tela de novo. Rodrigo, eu tinha tocado no assunto e por que eu vou te fazer essa pergunta, Rodrigo? Porque só quem vive fora é que pode ter uma visão lá de dentro. Porque existe a comparação. Esses dias eu fui parado por um mendigo aqui da Cracolândia, em São Paulo, e ele falava muito sobre esperança, muito, muito. E o interessante, Rodrigo, é que eu não vi uma esperança normal, eu vi uma esperança sobre o natural. Vamos dizer assim, desconstruindo um pouco do exagero da espiritualidade da palavra, mas assim, parecia que tinha uma ação sobre aquilo que era natural. Eu entendi realmente o que significa a palavra sobrenatural. E aí eu juntei essas duas coisas, um otimismo sobrenatural.
ao escrever sobre o Rio de Janeiro, ao escrever sobre essa estátua, sobre esse monumento maravilhoso, o que você traz dentro de você, e já digo o que fica dentro de você, desse otimismo de quem hoje enxerga o Brasil de longe, esse otimismo sobrenatural, te pega também, Rodrigo? Dunga, a gente é nascido nesse otimismo, a gente é nascido na esperança, a gente é nascido na capacidade de renascer das cinzas. E eu penso assim, o que mais eu gostaria que ficasse disso que eu escrevi, né, que é o que fica para mim, é também uma capacidade de reflexão. Reflexão sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos feito, aquilo que a gente pode fazer pelo outro. Eu vejo, né, a rede social deixa as pessoas muito mais egoístas, muito mais fechadas nos seus mundos, achando que estão se comunicando, quando na verdade estão se fechando, deixando de olhar o que está acontecendo em volta, ausentes, né? Então, eu gostaria sempre de propor, e eu acho que meus livros têm feito isso também, né? Propor reflexão. A gente falava agora há pouco do Cristo Redentor, eu, em quase todos os meus livros, falei de Jesus Cristo, né? A ideia do amor pelo outro está aí há 2000 anos, né? A gente precisa relembrar essa ideia todo dia. Não é uma ideia vaga, não foi por acaso, né, que a ideia que Jesus nos trouxe, que veio do judaísmo, mas que Jesus levou para o mundo, não é por acaso que essa ideia de amar o próximo como a si mesmo, ou até mais do que a si mesmo, primeiro, né, antes de olhar para si mesmo, ela ficou por tanto tempo, porque ela tem uma relevância enorme. E eu acho que essa é a visão tão simples e tão básica que nós estamos, né, aqui numa rede católica, né, então, e nosso público católico que nos assiste, né, eu penso que não adianta a gente pregar e dizer, né, que ama o próximo se a gente não realmente amar. Eu gostaria, se eu pudesse deixar, né, da minha reflexão, o que fica para mim é a urgência de gostar do outro. O outro não pode ser visto como distante, como aquilo que não me interessa. Eu preciso me interessar pelo outro. E o que ficou para mim é basicamente isso. Mais do que o otimismo, né, é a necessidade de uma abertura do coração, uma abertura diária do coração, para você olhar aquele que está do seu lado, primeiro saber que ele não é melhor nem pior do que você, e depois saber que ele tem que ser sempre bem tratado, mesmo nos momentos difíceis. E a gente está passando por um momento difícil e é muito fácil, né, no meio da crise, a gente se esquecer de algumas coisas para pensar só naquilo que nos interessa. Eu acho que a reflexão que fica para mim, né, que tem ficado para mim de todos esses estudos, de toda essa peregrinação pela história de Jesus, pelo mundo cristão, por Jerusalém, onde eu vivi por 4 anos, é essa necessidade, essa urgência de entender, de compreender e de materializar a mensagem do amor ao próximo. Eu refletia, ainda hoje pela manhã, Rodrigo, sobre a palavra autoridade. E você que viveu ali em Jerusalém um bom tempo, você conheceu 2 mundos bem próximos, mas também bem diferentes, né? Que é o mundo judeu e o mundo palestino, né? Entre os palestinos, você tem ali os muçulmanos, os cristãos e tudo mais, mas, de repente, há 2000 anos atrás, alguém que passou fazendo bem adquiriu uma autoridade inquestionável. E eu comecei a refletir sobre isso e percebi que a obra de uma pessoa vai dando a ela uma autoridade. E o fato de você ser o Rodrigo Alvarez, né, você ser um repórter renomado e ter feito essas obras que nós estamos citando aqui, tem dado a você uma autoridade, porque a autoridade em determinados assuntos, em determinados segmentos, você se sente um brasileiro que nos representa, e não estou enchendo sua bola não, Rodrigo, é que você está numa condição de dar a nós brasileiros essa sensação. Você, pela obra, pela tua caminhada, por aquilo que você já andou, você sente que essa autoridade começa a habitar você? Dunga, é difícil, é uma reflexão, né, complexa, mas eu penso que a responsabilidade que essa autoridade que você se refere me traz, ela vem ficando cada vez maior, né? Você transformar ideias em livros e publicar isso e trazer isso às pessoas de diversas maneiras, e o retorno que as pessoas me trazem, né, desses livros, né? Então a responsabilidade se torna cada vez maior e isso vai de alguma maneira moldando, né, o meu trabalho, né?
sabendo do impacto que ele tem sobre as pessoas. Eu agradeço suas palavras, fico honrado de estar com você também, a sua história também eu conheço, a gente se conheceu, como você disse, brevemente, mas conheço a sua história. É uma história muito bonita, também muito bom estar aqui com você, esse encontro. Fico feliz, Dunga, de ter, né, o retorno pelo trabalho que é. Você sabe a solidão que é escrever um livro, né? É acordar. Atualmente, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, todos os dias, para escrever. E eu não consigo ficar um dia sem escrever. Eu escrevo todos os dias. Estou preparando agora um terceiro volume para a obra que começou com Jesus. Teve o segundo volume, Cristo, e agora eu vou fazer um terceiro volume, que já é uma saga posterior, né, depois da morte dos apóstolos. Então, é isso, é um trabalho diário, é uma jornada que recomeça todos os dias. Mas, mais do que tudo, Dunga, eu me sinto um operário da palavra, um operário do livro, do conhecimento, e é isso que me motiva. Cara, eu gostaria que você estivesse aqui no estúdio agora, porque a sensação que nós estamos tendo aqui é de que realmente é isso. Você nos representa. Mas é o seguinte, você viu guerra, você viu muita euforia, muita alegria, você documentou isso para nós, você viu intifadas, enfim. O Rodrigo Carioca, que muitas vezes não pode andar na Lagoa, não pode correr em Copacabana, não pode ver o Rio de Janeiro de cima do Cristo, porque tem muita nuvem, você está longe. O que significa para você, Rodrigo? Isso você vai colocar naquele livro que eu sugeri. O que significa hoje para você saudade? Porque você está com a tua família aí, graças a Deus, dá para perceber que você é um paizão. Mas o que volume tomou a palavra saudade dentro de você? Um baita de um brasileiro e que tem por vocação viajar como você está viajando e trabalhar nesse trabalho maravilhoso que você trabalha. Saudade se tornou um exercício diário, Dunga. Porque a saudade é a saudade do Brasil, é a saudade das coisas do Brasil, mas eu também vou ficando com saudade de todos os lugares por onde eu passo. Né? É como se um pouquinho de cada lugar fosse entrando dentro de mim, né? Jerusalém, que foi um período mágico na minha vida, realmente encantador, inesquecível. O melhor momento da minha carreira como repórter foi em Jerusalém, e como escritor começou a ganhar volume em Jerusalém. Depois a Alemanha, depois a França, os Estados Unidos, quando eu tinha passado antes. Tudo isso vai ficando, né? Os lugares para onde eu viajei, a Tailândia, quando eu acompanhei os meninos presos na caverna, os funerais do Nelson Mandela, tudo isso vai entrando. A impressão que eu tenho é que a gente vai, isso vale para todo mundo, né? Mesmo quando você não sai do seu bairro, isso também está acontecendo com você, né? A gente é formado pelas experiências que a gente vive todo dia. A gente é formado pelas pessoas com quem a gente convive. Né? Então, às vezes, a gente nem percebe uma conversa que parece tola, numa tarde, no meio da rua, quanto aquilo está modificando a gente e como daqui a 10 anos a gente vai acessar essa memória com uma profundidade e compreendendo a importância que aquilo teve na nossa vida. Né? Então, a saudade se tornou um acontecimento diário. E a compreensão, né, do que essa saudade representa é um exercício muito importante que eu tenho feito todos os dias também. Compreender o que ficou para trás, sabendo que não ficou para trás porque está dentro de mim. E tentando entender o que é que vem e para onde eu irei depois, né? Para onde a vida vai continuar me levando. Eu gostaria que você melhorasse, para nós brasileiros, a visão do Brasil. Quem vive dentro tem curiosidade de saber o que tem lá fora. Quem vive lá fora analisa o que viu lá dentro. Gostaria que, em algumas palavras, você melhorasse para nós brasileiros a visão que nós temos do nosso Brasil. Acho que você está nessa condição. Fala para nós um pouco do Brasil. Luga, quando a gente olha para a história, eu acho que a história é uma das coisas que mais clareiam a nossa mente, né? Quando a gente olha para o passado, né? O brasileiro tem uma capacidade criativa, inventiva e construtiva imensa, né? Tudo que a gente fez isolado do mundo, como a gente sempre esteve, né? Porque o Brasil é muito longe da Europa, é muito longe dos Estados Unidos. Os portugueses foram para o Brasil
para explorar, né? São nossos amigos hoje, gostam dos portugueses, obviamente, mas foram para o Brasil para explorar e deixaram problemas no Brasil. Não, ninguém ia para o Brasil para fazer caridade, né? Sim, vieram padres depois, né, para trazer a religião e fizeram muitas obras, mas de maneira geral o Brasil era um lugar onde as pessoas iam para explorar, levar o que podiam e ir embora. Então a nossa existência por si só já é uma grande história de sobrevivência, uma história de superação. O Brasil existir e ter vencido como venceu é uma grande história de superação. Agora, eu também não cego, né, para as nossas dificuldades, as dificuldades que nós vemos e que nós temos que lidar com elas. Nesse momento, eu estou torcendo, Dunga, para que a gente chegue de novo a um momento mais tranquilo. O Brasil sempre teve divisões, sempre teve disputas políticas, sempre discutiu-se muito, mas a gente chegou num estágio que está me preocupando, que eu gostaria de ver o brasileiro voltar à sua essência, né, da cordialidade, não a cordialidade tola, não a cordialidade passiva, mas a cordialidade diplomática, né? O brasileiro sempre foi um exemplo de diplomacia, inclusive para o mundo, né? Então, a capacidade de chegar a acordos, a capacidade, de novo, voltando, né, de compreender o meu vizinho, de compreender aquele que discorda de mim, mas que não necessariamente é o meu inimigo. Então, eu tenho essa visão positiva, como você coloca, mas eu estou num momento em compasso de espera para que passe esse momento tão difícil que a gente está vivendo, momento de separação, porque quando os irmãos começam a brigar, é tudo mais complicado. Você falou da Palestina e Israel. O que são palestinos e israelenses, se não irmãos, que brigaram lá atrás e continuam brigando, né? Uma briga de irmãos, normalmente, ou de vizinhos, é a mais perigosa, é a mais sangrenta. A gente tem que parar de olhar para o outro como inimigo no Brasil. Então, eu tenho o otimismo de que você fala, mas eu estou num compasso de espera para que a gente possa voltar a ter o velho otimismo. Fantástico. Deixa eu ver se está tudo pronto aqui. Segura um pouquinho aí, Rodrigo. Segura só um minutinho, que a última pergunta eu acredito que vai mexer um pouquinho com a tua alma, com o teu coração. Se é que você já não está mexido, porque ser entrevistado, você que entrevistou tanta gente, é a oportunidade de você colocar o coração na ponta da língua. Eu sei o que significa, tá? Quando eu tinha 11 anos, eu fiz uma pergunta para o meu pai que mudou a minha vida. E olhando para você agora, acompanhando um pouquinho da sua carreira, eu vejo que você tem tudo a ver com a resposta que meu pai deu. Eu estava fazendo a cerca da minha casa, um quintal bem comprido, lá no interior, cidade de Pindamonhangaba. Enquanto a gente estava fazendo junto aquela cerca, meu pai era um negro, canelinha fina, minha avó foi escrava. Do nada, eu perguntei para o meu pai assim: pai, o que é ideia? Ele se debruçou no cabo da enxada, pensou, aquele matinho na boca, e respondeu assim para mim: filho, ideia é aquilo que ainda ninguém pensou para resolver o meu problema. Essa era a definição de ideia do meu pai. E eu decidi aos 10 anos, 10, 11 anos de idade, sendo um homem de ideias, porque eu sabia que cada ideia que eu tivesse, eu estaria ajudando alguém. E olhando para você, Rodrigo, eu estou percebendo o seguinte: você é um homem de ideias. Você tem noção, com esses livros que você escreveu e que está no seu coração, o bem que você tem feito às pessoas. Você, como escritor solitário, como você diz muitas vezes, escrevendo, morando fora do país, sem ver os seus amigos da infância durante tempos, a não ser pelas redes sociais. Você tem noção de que cada ideia que você tem para escrever, isso está ajudando pessoas de maneira muito concreta no dia a dia delas? Passa isso dentro de você? Não, sabe o que não passa, Dunga? Quando você me fala assim, aí eu penso, mas sabe, é algo que não me vem, né? Vem quando as pessoas me dizem e elas me escrevem, e sabe que com as redes sociais as pessoas têm escrito cada vez mais, né? Mas é muito bacana, eu fiquei muito tocado pelo que você me contou do seu pai, muito bonito o que ele te disse também, né? A resposta que ele trouxe para você ali, como isso te motivou, né? Eu procuro dizer para os meus filhos que eles devem se preocupar pouco com, agora mudando um pouco o sentido da palavra ideia, né? Com ideias pré-concebidas, com aquilo que é colocado de fora para eles, e procurar ver o que eles têm dentro deles, né?
porque às vezes a gente quer fazer uma coisa da vida e a gente não está preparado para isso, né? Não é para lá que o nosso coração está levando, né? Então eu sempre digo para eles ouvirem o que tem dentro deles, prestar atenção no que acontece dentro deles e ser verdadeiro com eles mesmos, né? E eu acho que seu pai fez isso, né? Ele foi muito franco com você e com o que ele sentia, né? Com o que ele vivia ali naquela cena, como se diz, com a palhinha na boca ali, né? E consegui ver a cena todinha, viu? Legal. Rodrigo, eu quero te agradecer pelo tempo que você dedicou para nós aqui da Rede Vida, pelo público aqui do programa Acredite. E, por favor, quando você estiver no Brasil, faz a notícia correr. Quem sabe a gente consiga trazer você aqui no estúdio para a gente fazer uma presencial. Grande abraço. Combinado, amigo. Deus te abençoe. E mesmo sem a gente ter muito contato, aliás, quase nenhum, apenas uma vez que nós nos encontramos, mas fique sabendo, por favor, você tem um amigo aqui. Igualmente, prazer enorme estar com você e com todos aqui do seu programa. Que seja uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para todo mundo. Um abraço, meu amigo. Valeu, grande abraço. Esse foi Rodrigo Alvarez, e autor de vários livros, e esse livro Redentor é um livro que você que é brasileiro, assim como eu, precisa e merece ler, tá bom? A história do Cristo Redentor. Tá? Uma estátua de mais de 30 metros, colocada a 700 metros de altura, há 90 anos atrás. Pode imaginar isso? Então, tá aí a dica de leitura para você. Tenha fé, meu irmão, a gente canta encerrando esse bloco e daqui a pouquinho tem café, bolinho, teologia, tem mais Acredite para você. Simbora, galera, porque essa música, ela é uma composição de Dung e Rinaldo. Tem tudo a ver com aquilo que você está vivendo. Vamos lá? Vai dar certo, sim. Acredite em mim. As portas vão se abrir. Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá. A vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite. Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Vai dar certo, sim. Acredite em mim. As portas vão se abrir. Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá. A vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide. O impossível é possível ao Senhor.